A single leg e a double leg são duas quedas clássicas que todo praticante de jiu-jitsu já viu ou sofreu em algum momento. Na single leg, o objetivo é alcançar uma das pernas do adversário com as mãos, isolar este membro e usar o controle para desequilibrá-lo e levá-lo ao chão. Já na double leg, buscamos alcançar as duas pernas simultaneamente com o intuito de eliminar completamente a base do nosso oponente e forçá-lo a cair para trás. Mas hoje, a conversa é sobre uma variação dessas quedas, que não necessariamente termina com o adversário batendo as costas no tatame, mas sim com seu quadril no chão. A single leg Ashi e a double leg Ashi. No instrucional Leg Locks Enter the System, John Danaher apresenta uma sequência de 6 habilidades essenciais que devemos dominar para construir um sistema de leg locks sólido e confiável. Essas habilidades funcionam como etapas progressivas e interligadas que formam a base de um jogo eficiente de ataque às pernas. As habilidades são 1. Fazer pegadas e conquistar o posicionamento interno, ou a inside position. 2. Controlar a distância e as conexões. 3. Colocar o oponente com o quadril no chão. 4. Negar a resistência. 5. Expor o calcanhar do oponente. E 6. Finalizar com a quebra. Finalizar o oponente. No vídeo de hoje, a gente vai focar na terceira habilidade, colocar o quadril do nosso oponente no chão. Talvez o ponto mais subestimado, porém decisivo no sistema de leg locks para transformar o controle em ameaça real. Não é raro a gente ver atletas talentosos tentando aplicar chaves de perna em seus oponentes, enquanto eles, os seus oponentes, ainda estão de pé. Esse, na verdade, é o erro mais comum de posicionamento que nós vemos. Nessa situação, é muito improvável que a finalização seja bem sucedida. O cenário ideal para a gente finalizar o nosso oponente com uma chave de calcanhar é quando ele está com seus dois quadris no chão. Obviamente, a gente pode finalizar o nosso oponente sob outras circunstâncias, mas esse é o cenário ideal. Em competições, é comum que o nosso oponente busque se virar e tente ficar de pé. Nesse caso, o recomendado por John é, antes de tentar finalizar, coloque os quadris do seu oponente de volta ao tatame ou, pelo menos, coloque ele de joelhos, mas evite tentar finalizar com o seu oponente de pé. Dito isso, uma pergunta surge: como nós podemos derrubar um oponente que está resistindo e ainda mantê-lo no chão por tempo suficiente até que a gente consiga uma finalização efetiva? Bom, é isso que veremos hoje. Como regra geral, é difícil executar uma chave de calcanhar no oponente em pé. Então, como regra geral, nós queremos primeiro colocá-lo sobre o seu quadril e só depois entrar em sequências de finalizações. Uma das formas mais comuns da gente efetivamente colocar o nosso oponente nessa posição para que possamos atacar a sua perna depois é o single leg Ashigarami Knockdown. Antes de explicar a queda em si, eu vou precisar dar um passo para trás e explicar rapidamente o conceito da segunda habilidade essencial do sistema, a habilidade de controlar as distâncias e as conexões. Após conseguirmos a inside position, nós devemos nos conectar com o nosso oponente e gerenciar a distância a nosso favor. Para isso, John nos apresenta o conceito de Irimi Ashigarami. Tal qual no boxe, onde os atletas utilizam do jab para marcar a distância e conectar novos ataques, no sistema de leg locks do John, nós usamos o Irimi Ashigarami. Irimi é uma palavra em japonês que significa basicamente entrar, e é exatamente isso que nós estaremos fazendo. Essa é a principal e mais usada conexão que nós iremos usar neste sistema, pois é a conexão inicial que nós iremos fazer, é a conexão de entrada. Todo Ashigarami tem uma coisa em comum, a ideia das nossas duas pernas estarem controlando uma perna do nosso oponente, onde a gente sempre terá uma perna interna e outra perna externa. Isso é muito importante para fins didáticos. No Irimi Ashigarami, nossa perna interna pode estar em uma de duas posições. A primeira é do mesmo lado da perna que eu estou tentando controlar. Nesse caso, a gente chama essa posição de cross buttock position, onde o nosso peito do pé esquerdo vai na nádega esquerda do nosso oponente. A alternativa para essa posição é quando o nosso peito do pé esquerdo vai na nádega direita do nosso oponente. Essa é a chamada straight buttock position. A straight buttock é levemente preferida por John, pois ela permite uma conexão muito forte entre o nosso joelho e tornozelo na perna do nosso oponente quando nós o juntamos. A nossa perna externa geralmente vai pesar para baixo no quadril do nosso oponente, buscando mantê-lo no chão. Agora que já entendemos as principais conexões do sistema de leg locks, podemos avançar para a terceira habilidade essencial e tema central desse vídeo: colocar o oponente com o quadril no chão. Uma vez que a gente cumpre com a segunda habilidade do sistema, conectamos um bom Irimi Ashigarami no nosso oponente em pé, está na hora de avançarmos para a próxima habilidade e colocá-lo com o quadril no chão. O single leg Ashi é uma alternativa simples, porém extremamente eficaz. A partir dessa posição, onde nosso oponente está em pé e queremos derrubá-lo, a primeira coisa que devemos fazer é fazer uma pegada com a nossa mão na nossa própria nádega, ou, alternativamente, passar por dentro e colocar nossa mão no nosso próprio estômago. As duas opções são igualmente boas.
apoios. Dessa posição, o nosso pé interno deve assumir a Straight Buttock Position. Isso é extremamente importante. Quando fazemos isso, aquela conexão joelho-tornozelo deve estar presente. Nesse momento, queremos que eles, joelho e tornozelo, apontem para a mesma direção. Feito isso, a gente deve primeiro aplicar uma força para cima, a fim de deixar o calcanhar de longe do nosso oponente mais leve. O detalhe aqui é que a gente deve puxar ele para cima e não empurrar. Como consequência, o nosso quadril se levanta. E no momento que a gente sentir o calcanhar dele mais leve, a gente deve girar os nossos dois joelhos e empurrá-los em direção à coxa do nosso oponente. Ao fazer isso, esperado é que a gente o derrube já caindo numa posição muito boa para buscar um leg lock. O grande segredo aqui está no bom uso da Straight Buttock Position. Se o nosso pé interno fica na nádega da mesma perna que a gente está tentando controlar, a perna de trás do nosso oponente fica livre para dar uns pulinhos e resistir à queda. Quando a gente coloca um pé ativo nesse lugar, nós travamos essa possibilidade. E o único resultado possível disso, somado aos movimentos para cima e para o lado, é a queda. Ao concretizar a queda, a nossa cabeça deve sempre se mover para frente e sobre o joelho do nosso oponente, a fim de garantir que a nossa conexão se mantenha firme no momento em que atingimos o chão. Uma vez que a gente consegue colocar o quadril do nosso oponente no chão, estaremos prontos para finalmente buscar a finalização. Até agora a gente viu que devemos derrubar o nosso oponente antes de tentar aplicar um leg lock nele. E vimos também que o single leg ash é uma ótima alternativa para isso. Porém, não é a alternativa preferida do John Danaher. O método preferido de John para cumprir com a terceira habilidade do seu sistema de leg locks é o double leg ash. Uma vez que a gente conecta nosso Irimi Ashigarami no nosso oponente em pé, muitas vezes a sua reação natural será abaixar a cabeça e lutar contra as pegadas, tentar desfazer a conexão, empurrando para longe o nosso joelho e tornozelo. No momento que isso acontece, a gravidade nos puxa para baixo e a gente perde a pegada que a gente tinha. Nesse caso, no momento que a gente sente que estamos perdendo a pegada, nós devemos mudar de um Straight Buttock Position para um Cross Buttock Position. A partir do Cross Buttock, a gente pode dar um empurrão na bunda do nosso oponente, levando suas mãos ao tatame. Simultaneamente a isso, a gente deve pegar a sua segunda perna. Essa posição nos oferece muitas possibilidades. Uma delas seria apenas reposicionar o Ashigarami e simplesmente derrubar o nosso oponente em linha reta. Outra opção seria mudar o Ashigarami de perna, no caso dele estar muito próximo e estiver difícil de retornar o Ashigarami na mesma perna. Nesse caso, a gente faz a pegada, muda para outra perna e o derrubamos com o Single Leg Ash na perna oposta. Mas o que torna o Double Leg Ash tão especial? Bom, a gente sabe que o movimento mais básico de defesa do nosso adversário nessa situação é o pulinho. Se a gente segura a segunda perna, acabou o pulinho, ele vai direto para o chão. Tanto o single quanto o double leg ash são excelentes métodos para cumprir com a terceira habilidade do sistema de leg locks do John Danaher e derrubar com sucesso o nosso oponente. Feito isso, aí sim estaremos prontos para finalizá-lo. No vídeo de hoje, a gente entendeu o que é um Irimi Ashigarami, o que significa e como executar as posições Straight Buttock e Cross Buttock, e vimos também o que é o Single e o Double Leg Ash. Eu realmente acredito que só com esse conhecimento você pode melhorar bastante o seu jogo. Se você não sabe ou não pode aplicar chaves de calcanhar aí na sua academia, eu diria para você treinar isso com uma botinha no final. Eu garanto que você vai finalizar muita gente só com isso aí. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado por ficar até aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like. Se aparecer o botãozinho de hypar, clica aí no botãozinho de hypar o vídeo, que ajuda muito. E se inscreve para não perder nada. É isso. Tamo junto demais. Os